צעצוע, צעצוע, לצחצח, לצחצח, ירח, ירח, כוכב, כוכב. E aí, você consegue pronunciar alguma dessas palavras sem ter dificuldade? Se você não consegue, vem comigo nesse vídeo que eu vou te dar algumas dicas sobre pronúncia de palavras em hebraico. Shalom pessoal, aqui é a Kézia do Hebraico Sem Segredo. A gente está de volta essa semana com mais um Grega Ivri e hoje nós vamos falar sobre pronúncia. Pronúncia, sim, pronúncia de algumas letras em hebraico. Eu vejo que muitas pessoas me pedem esse tipo de vídeo falando sobre como pronunciar, como é a pronúncia correta de algumas palavras. E hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre algumas principais termos que eu peguei e pude captar aí com algumas pessoas que estudam comigo, que são meus alunos, e também pessoas aí da internet que enviaram perguntas para mim acerca desses assuntos, e escalei aqui algumas principais dificuldades das pessoas em relação à pronúncia de certas palavras e de certas letras em hebraico. Mas antes da gente voltar e para o nosso assunto de hoje, vou convidar você mais uma vez para curtir, seguir as nossas redes sociais, a nossa página no Facebook, a nossa página no Instagram, Hebraico Sem Segredo. E temos mais novidades, nós temos mais novidades. Agora o Hebraico Sem Segredo tem um site, a gente tem um próprio endereço na internet. Se você quiser ver o nosso conteúdo de forma mais detalhada, mais lá bonitinha, explicadinha, acesse o nosso site www.hebraicosemsegredo.com.br e lá você vai poder ver o nosso conteúdo de forma mais completa. E a gente também tem canal no YouTube. Esse vídeo que você está assistindo agora também vai estar lá, vai estar nas nossas redes sociais, mas se você prefere assistir no YouTube, vai lá e acompanhe, aproveite e se inscreve no nosso canal. Vamos começar falando aqui das principais dúvidas que eu pude coletar, com algumas pessoas acerca das dificuldades na pronúncia. A primeira delas é com a letra tzadeh. Tzadeh. Para alguns chamam de tzadeh, para outras pessoas é tzadik. Tzadik, Essa letra ela é um caos para muita gente, porque é uma pronúncia um pouco complicada, Tsa, tsa. É como se fosse um fonema entre a letra T e a letra Z. T, Z ou T, S. Muitas pessoas transliteram o som da tzad com esse fonema aqui. Mas o que acontece é que esse som é muito difícil para algumas pessoas produzirem. Só que as pessoas não percebem que esse som, ele é um som que a gente costuma muito falar. Só que quando chega na vez do hebraico, na pessoa pronunciar esse som no hebraico, ela acaba achando muito difícil. Mas uma dica para você se atentar, que eu acho que muitas pessoas não se atentam, é que, por exemplo, uma palavra de uma coisa muito boa que a gente come aqui no Brasil e em outros lugares do mundo, inclusive em Israel, é a pizza. Pizza. Pizza, viu? Você já conhece esse som, pizza. Não se escreve da mesma forma, mas o som é o mesmo, pizza, pizza. Então a sua dicção já conhece esse som, sa, sa. A pizza, o som é o mesmo da pronúncia da letra tzadik, tzadik em hebraico. Então fica sa, sa. Se você ficar insistindo, lembrando sempre da palavra pizza em português e falar esse som sa, 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 você com certeza vai poder trazer esse som, essa pronúncia, para quando você for falar alguma palavra em hebraico que tenha a letra tzad. O que pode ser um pouco complicado é que às vezes numa única palavra você vai ter a tzad aparecendo mais uma vez, como aquele exemplo lá no início. Tzatzua, tzatzua. Tzatzua é brinquedo em hebraico. Então a gente tem duas tzadas dentro da mesma palavra.
aí pode parecer um pouco complicado, mas sabe, é perfeitamente pronunciável. Então, é só você pronunciar de forma mais lenta. Sa, su, a. Satsua. Vai falando de forma mais devagar, que daqui a pouco você vai estar falando de forma mais rápida. Satsua. É quase um trava-língua pra gente. Mas a minha dica é, lembre sempre da palavra pizza, lembre sempre desse tsa, do pizza, porque você já conhece. É só depois você trazer para as outras vogais. Se, si, so, su. Então fica mais fácil para você gravar o som dessa letra. Outra letra que muita gente tem dificuldade é a red. Ou letra complicada para muita gente pronunciar esse som. Red. Né? Essa letra faz parte de um grupo que a gente chama em hebraico de guturais, ou seja, aquelas letras que exigem que a nossa garganta solte um som mais forte. É difícil para nós falantes de português, por quê? Porque os nossos R's, né, o nosso R, ele não é um R tão forte, ele é um R que só sai daqui da minha boca para fora, né? R, caro, esses tipos de R em português, eles não exigem muito de nós para ser pronunciado. Mas esse ret do hebraico, ele exige que a gente faça essa alteração, por isso que muita gente tem dificuldade em pronunciar o ret. Mas para nós, infelizmente, a gente vai ter que fazer um maior esforcinho, né? A gente vai ter que tirar um esforço, porque em Israel esse som ele é bem forte, é um R muito forte. Eles falam isso com muita naturalidade, né? Para eles é muito fácil pronunciar o ret, mas para nós é preciso realmente um esforço a mais. É complicado, no início vai ser difícil você dar essa ênfase nesse R mais forte, mas é tudo questão de costume também. Você vai estar pronunciando e quando você menos esperar, o ret vai sair de forma, ret, bem natural também. Outra letra também que muita gente pergunta é a respeito da letra Rav, que é aquela letra que parece até um Czinho ao contrário, né? Que ela também tem um som de R. Ela não faz parte do grupo das letras guturais, mas ela também tem um som de um R bem fortezinho, tá? Como na palavra Kohav, né? Que significa estrela, Kohav. Aqui ela aparece nas suas duas versões, uma com daguesh e a outra sem daguesh. Com daguesh ela tem som de K e sem daguesh ela tem um som de R, né? Um som de R também bem forte. Ela não é tão forte no sentido de ser igual a ret. A ret, ela realmente é bem forte, bem pronunciada, bem marcada. A Rav também vai ser forte, mas assim vamos dizer de uma forma um pouco menos intensa. Kohav. Então, essa letra também gera um pouco de dificuldade para as pessoas, mas também exige um pouquinho da nossa parte no sentido de nós usarmos um pouquinho a nossa garganta para soltar. Outra letra que muita gente, essa daqui também é como a Tzad e a Ret, que muita gente tem a dúvida acerca da pronúncia correta, né? Que é a letra Reish. A Reish, ela é o outro mais, né? Um R que existe em hebraico. E infelizmente, para nós, novamente, falantes de português, é meio complicado a gente pronunciar essa letra de forma correta. O que nós podemos fazer, o que nós conseguimos fazer é pronunciar de uma forma bem parecida, mas não idêntica. Por quê? Porque essa letra em hebraico, lá em Israel, ela é uma letra que ora ela é pronunciada de um jeito, ora é pronunciada do outro. Tem palavras que o som dela quase não sai. O R parece até um R mais fraquinho. Mas tem outras palavras que o som sai bem forte. E é um tipo de som que nós, que falamos português, quase não vamos conseguir, né, copiar. Por isso que nós dizemos aqui, na pronúncia, aqui no Brasil, para nós que falamos português, estamos acostumados com um tipo de R, nós podemos botar aqui, equivaler o som da resh com aquele som do R do caro, da barata, né?
esse som que parece do ra, ré, ri, ro, ru. Infelizmente, esse som não é exatamente o som da letra Resh, mas é o som que mais se assemelha. Então, por isso a gente sempre recomenda para pronunciar assim nós, falantes de português, dessa maneira: ra, ré, ri, ro, ru, como na palavra yareach, né? Yareach. Yareach é lua em hebraico. Yareach, né? Nós temos ali a letra resh no meio da palavra e nós pronunciamos dessa forma, Yareach, porque é a forma mais fácil para nós. E é uma forma que, assim como se um dia você for a Israel, por exemplo, e chegar lá, você for falar com uma pessoa nativa e usar esse som dessa letra em alguma palavra, ele certamente vai entender. Ele vai ver que você é um estrangeiro, que você não está pronunciando como ele pronuncia, mas ele vai entender perfeitamente. Então, o som da resh para nós vai ficar nesse mais ou menos ra, ré, ri, ro e ru. Outra letra também que traz muita assim controvérsia é a letra rei, né? A rei, aquela que bonitinha assim, né? Que tá muito no fim de palavras, né? Tá ali muito no meio também, no meio, início. É a letra do artigo em hebraico, né? Quem já conhece o hebraico mais um pouquinho sabe que ela é a letra usada para o artigo. Mas muita gente pergunta e tem muita dúvida a respeito da rei, por quê? Porque a rei, para alguns, ela é denominada como muda. E para outros, ela tem um leve som de Rzinho. Um R assim, um rei bem de leve, bem quase você não escuta, né? Mas tem gente que leva esse som para a sua pronúncia. Mas enfim, o que é que tá certo? Tá certo dizer que é muda ou tá certo que ela tem esse som? Na verdade, nada tá certo. Quer dizer, tudo tá certo. A primeira opção como a segunda opção. Fica a sua escolha. Você pode pronunciar mudo, né? Por exemplo, se ela estiver sinalizada com uma vogal, você vai pronunciar simplesmente o som da vogal. A, E, I, O, U. Beleza, é uma escolha sua. Mas se você se sentir mais à vontade, se você quiser fazer assim, você usar dessa forma, em fazer esse leve som aspirado de um R bem fraquinho, ra, ré, ri, ro, u, você pode e é perfeitamente aceitável e é perfeitamente compreensível para quando você estiver conversando com alguém em hebraico, você for pronunciar o som dela ou mudo ou com esse leve som de R, a pessoa vai entender da mesma forma. Outra coisa que eu quero chamar aqui em observação rapidinho é sobre, não sobre no sentido de letras, mas agora falando de pronúncia mesmo. Eu vejo muita gente em hebraico pronunciando palavras, por exemplo, geralmente com som de E, de O, né? Que aqui em português nós temos o som dessas letras E e O, sons muito abertos, né? Nós falamos gostosos, né? Óculos, a gente fala ervas, né? A gente tem esse hábito de ter o som dessas letras muito aberto. E eu vejo muitas pessoas pegando esse costume que nós temos aqui no português e levando para o hebraico, né? Pega palavras em hebraico que também tem as vogais, o som da vogal O, o som da vogal E, e pronunciam isso de forma muito aberta. Mas isso não é correto, tá? Não é correto você em hebraico pronunciar essas palavras que tenham principalmente a vogal O e a vogal E com sons muito abertos. Um exemplo é a palavra tov. Eu vejo muitas pessoas pronunciando essa palavra, que é uma palavra muito comum, é uma palavra de cumprimento, é uma palavra que se define algo bom, algo bem, né? Pode significar bom e bem, em hebraico, tanto faz. Mas eu vejo muita gente falando tov o tempo todo. E essa pronúncia tov, se o som de O muito aberto, não é correto. O som tem que ser um som de um O forte, mas não aberto. Tov. É quase você falar
a vogal O com a boca fechada quase. Você não fala tov, como a gente fala em português. A gente fala tov, tá vendo? A boca não abre tanto. E assim também a vogal E. Nunca pronuncie as palavras em hebraico, principalmente nessas questões, nesses exemplos que eu estou dando, em sons muito abertos. Pronuncie sempre o som forte, marcado, mas de forma mais branda, não tão aberta. Te alertei quanto tudo isso e você ainda pode me perguntar, mas ainda assim eu não consigo pronunciar essas palavras de forma correta. Como é que vai ser? Eu quero aprender. Não tem jeito, gente. Tudo na vida exige uma coisa chamada dedicação. Exige uma coisa chamada treinamento. As dicas para você melhorar a sua pronúncia no hebraico é você ouvir bastante música, ouvir bastante filmes, séries, treinar o seu ouvido para que você possa pronunciar da forma mais correta, porque você vai aprender o som, vai entrar na sua cabeça pelos seus ouvidos. Então, quando você falar, vai ficar muito mais fácil. Outra coisa é você ler bastante, praticar a leitura, você falar, ler em voz alta e mostrar para o seu ouvido, captar também você falando. Isso são duas formas de você melhorar a sua pronúncia em hebraico. Falar e ouvir, falar e ouvir, falar e ouvir sempre. Mas tudo isso é sempre praticando, sempre treinando, sempre. E aí, pessoal, esse foi o nosso Rega Ivri dessa semana. Espero que tenha ficado claro aqui algumas dicas, alguns esclarecimentos a respeito de algumas pronúncias em hebraico. E eu espero que eu tenha ajudado você de alguma forma. E aguarde, porque a gente vai estar sempre trazendo conteúdos como esse. E se você tiver alguma dúvida ainda, deixa nos comentários. E se tiver alguma sugestão também de vídeo, deixa nos comentários também. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui que a gente vai estar respondendo e quem sabe produzindo um vídeo para responder de uma forma mais completa para você sobre o hebraico. Então, gente, é só isso por hoje. Tchau! Leitraot!